Olá, eu sou Tânia Castelhano, presidente da Academia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras, litorânea. E como patrono principal, eu não poderia deixar de ter acolhido o nome de Augusto dos Anjos. Primeiramente porque eu fui a primeira mulher a ganhar esta comenda chamada Augusto dos Anjos. E depois por eu ter uma admiração muito grande, porque Augusto ele é singular numa palavra chamada morte. A única coisa certa que nós temos na vida é a morte. E Augusto dos Anjos fala de uma forma tão sutil, tão nobre, tão pura, que poucas pessoas entendem ou querem entender a respeito da morte. Porque a vida Deus nos deu o direito de vir a este planeta, mas a morte também é retirada por Deus. E Augusto dos Anjos é o poeta que teve a coragem de falar sobre a morte. E por que seria para um poeta se expressar tão bem sobre a morte? Por isso também uma das minhas admirações maiores por Augusto dos Anjos e ter ele como patrono na Academia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras litorânea. E eu gostaria de deixar para vocês uma poesia do Augusto para relembrar as suas memórias, que, na verdade, é um pesar da minha parte pessoal em dizer que Augusto dos Anjos, ele não teve o devido reconhecimento que deveria ter na sua terra natal, principalmente no seu estado chamado Paraíba. Mas a vida é assim, porque está na Bíblia. Nós não temos louros, nós não temos valores na nossa terra, mas ainda bem, porque outros irão nos reconhecer. E para relembrar Augusto dos Anjos, quando ele fala da morte, Augusto dos Anjos deve ter tido uma vida assim, um pouco difícil, um pouco atribulada, um conflito difícil de poder administrar a partir do momento em que ele tem a sua mãe um pouco adoentada. Vamos falar assim, um pouco adoentada. Então, Augusto trouxe em suas raízes dores fortes, que não haveria uma outra chance dele sublimar muito bem a dor da morte. As perdas de Augusto não é perda de vidas, mas perdas talvez de valores que ele não teve na sua terra natal. E o amor dele pelo pai era algo grandioso. Na verdade, para um filho homem, nós temos que ter como espelho o seu alicerce no pai. E Augusto, ele nessa poesia dele, que eu peço permissão aos senhores para ler, O Lamento das Coisas, diz assim: triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos do orbe oriundos. O choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada. O cantochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que se não realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, melhor dizendo, e é, em suma, o subconsciente aí formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Esse lamento das coisas, e
que eu aproveito para escrever sobre a morte e a melancolia, retrata bem por tematizar, registrada em sua imagem, entoada num vocabulário áspero do universo da doença e putrefação. Isso sim, Augusto dos Anjos, ele ganhou perdão, mais uma vez, estou emocionada, ganhou notabilidade, utilizando-se de metáforas orgânicas da queda, perda entre a morbidez e o sentimento de culpa, ou seja, a pulsão da morte e a culpa, onde se observa que a melancolia invadia o poeta e como ele significasse deteriorização, morte e ruína. Eu tenho uma visão diferente de Augusto, mas quero deixar aqui que foi um dos maiores poetas que o nosso Brasil já teve. Por isso a academia leva o seu nome, Augusto dos Anjos. Agora falar um pouquinho de Tânia Castelhano. Quem sou eu? Eu sou fonoaudióloga, presidente da academia, como já falei, sou mestre em linguística, tenho doutorado em educação, um currículo vasto na área da educação, como também nas artes e nas ciências. Sou escritora contratada da editora Record, a qual eu tenho muito orgulho. Alguns livros publicados. O meu primeiro livro, que chegou na 6ª edição, com 3.000 tiragem por cada edição, chama-se Desperte. É tempo de falar em público. Tem um outro também que eu concorri ao prêmio Jabuti, mas não levei, que é a comunicação em suas diversas formas de expressão, telemarketing 100%, entenda seus conflitos e livre-se deles, um livro muito vendido em Portugal. O Você Sabe Ouvir, que foi também publicado pela editora Best-Seller, que é um selo da Record, A Tempestade dos Seus Sonhos, entre outros livros. E o último, A Magia das Palavras. Eu quero dizer a vocês que a arte talvez tenha me proporcionado ser escritora, como fui catalogada numa editora consagrada mundialmente, que é a editora Record, como escritora de autoajuda, porque nunca se imaginou que uma carioca residindo em João Pessoa, na Paraíba, pudesse vender uma única só edição, sem poder estar na mídia. E eu cheguei à 6ª edição, honrando aquela cidade, aquele estado que pagou o meu pão de cada dia. Por isso sou apaixonada por esse estado, especificamente por Cabedelo, a qual fundei essa academia, e quero deixar para vocês aqui. O observar capacita o homem a uma profunda reflexão na vida. Todo dia nós aprendemos uma coisa nova. Todo dia aprendemos uma coisa diferente. Por isso é que eu me importo em saber que nada sei, para poder aprender um pouco mais com cada um de vocês que estão assistindo a este canal e colocando o seu oi de legal. Muito obrigada, e eu convido a vocês a manterem este canal presente na sua vida diária, porque nós teremos aqui várias reflexões, porque nós iremos gravar com os 40 acadêmicos da academia, pessoas ímpar, de uma cultura invejável, que vai ficar para a história da nossa cidade, chamada Cabedelo. Um beijo grande no seu coração e até uma próxima oportunidade.